consegue ouvir? Aí atrás. Certinho? Ok. Bom, então, a gente começar aqui o primeiro Tadel 2017. O pai pediu para trazer uma mensagem de alegria, mensagem de incentivo, mas eu não sou muito assim, né? Então, antes de começar, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Todos acharam? Então vou ler. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se aos pés do Senhor e ouviu a palavra. Marta, porém, muito preocupada com o serviço, aproximou-se e disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Agora sim. Chegou a oportunidade. Oportunidade 2017. E virada de ano é muito comum a gente fazer muitas promessas, de tentar mudar de vida, tentar mudar alguns hábitos. Estava rolando uma conversa aqui antes, diz que alguns de nós aqui seremos fitness esse ano. Vamos ver até onde isso vai durar. Vamos ver o que vai acontecer disso aí. Todo mundo puxando ferro, virando monstro esse ano. Todo mundo, só frango e batata doce, amém? Não ouvi um amém. Só um do Flávio. Mas virada de ano é sempre assim. A gente faz promessas, a gente tenta mudar alguns hábitos nossos. E eu trouxe essa mensagem de Marta e Maria, muito conhecida essa passagem, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso. Mas eu queria que você tivesse seu coração muito atento para coisas simples que nós vamos dizer aqui, mas que vão ter muito poder na sua vida nesse ano. Marta era dona de uma casa e tinha uma irmã. Então eu tenho por base, na minha experiência de vida, que Marta era a irmã mais velha. Que geralmente quem conquista as primeiras coisas é o irmão mais velho. Para isso que ele serve. Fazer o caminho errado e a gente mais novo fazer o certo. Amém? Amém. Só um amém. Mas eu tenho por mim que Marta era a irmã mais velha. E Jesus chegou lá, e foi ficar na casa dela. E aí teve um desentendimento, muito comum entre os irmãos. A Marta chegou e falou: Mas Jesus, eu estou aqui fazendo tudo, minha irmã está aí sentada fazendo nada. E Jesus respondeu, ela escolheu a melhor parte. Veja bem que Jesus nunca disse que o que Marta escolheu para fazer foi errado. Apenas que a parte da Maria era melhor. Porque isso é interessante como Deus faz as coisas. A gente nunca vai entender. A gente já pregou um tempo atrás. A gente nunca vai entender o que levou Deus a nos criar, ver o nosso pecado, preparar uma salvação e vir nos buscar. A gente nunca vai conseguir entender esse amor. E é interessante como Deus faz as coisas. E como Jesus disse para Marta, a parte da Maria é melhor. E como falei, virada de ano. Então muitas vezes a gente tenta fazer alguns alvos, algumas metas, o que é muito comum e a gente tem que fazer mesmo. Só que é muito ruim quando a gente começa a querer manipular Deus. Quando a gente começa a querer que Deus faça de acordo com os nossos planos que nós traçamos no começo do ano. É muito ruim. A gente quer saber qual que é o valor da oferta que eu tenho que dar para que Deus faça alguma coisa pela minha vida. Quanto tempo eu tenho que jejuar para que Deus atenda o desejo do meu coração, que eu já estou pedindo há mais de 2, 3, 4 anos?
Quanto tempo de oração eu tenho que orar para que Deus ouça a minha oração? Quanto tempo eu tenho que servir a Deus até que Ele realize o meu desejo? Buscamos maneiras de comprar a Deus. Assim como Marta, que recebeu Jesus na sua casa, e ao invés de ouvir o que Jesus tinha a dizer, ela preferiu servi-lo da maneira que ela queria. E ainda ficou brava pela irmã ter escolhido a outra parte. Na criação do mundo, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz, que haja separação das águas e isso aconteceu, que haja isso e aconteceu, que crie frutas, que crie animais, e tudo mais, tudo foi criado pela palavra. E lá em João 1, ele fala que Jesus era o verbo, era a palavra de Deus, que se tornou homem, tornou forma. E Jesus, a palavra de Deus encarnada, veio, desceu, e estava na casa dessa mulher. E ele estava na casa de Marta, e Marta muito preocupada com servi-lo bem. Novamente digo, isso não é errado, a igreja tem muitos serviços. A gente que está aqui, temos uma comunidade relativamente pequena, nós sabemos que temos muitos serviços para fazer. E nós temos que fazer isso, nós temos que fazer célula, nós temos que fazer discipulado, nós temos que vir ao Tadel, nós temos que vir ao culto, nós temos reunião com os pastores, nós temos tantas e tantas e tantas coisas, mas nenhuma dessas coisas pode servir para nos tirar da presença de Jesus. Porque sem a presença de Jesus, nada disso tem sentido. Os serviços vão passar, essa igreja vai passar. Um dia nós teremos um prédio muito bonito e esse prédio também vai passar. Talvez nós tenhamos uma igreja muito grande aqui em Campo Grande, mas essa igreja vai passar. O serviço que você faz, você limpar um banheiro, você fazer uma isca aqui quando a gente tem os nossos eventos, lavar uma louça, lavar a igreja, limpar as cadeiras, tudo isso é maravilhoso e tem que ser feito, mas tudo isso vai passar e isso não pode te tirar da presença de Jesus. De tantos trabalhos que você tem, você esquece de orar, você esquece de colocar Deus nos seus planos. É muito complexo como Deus age, como Ele usa as coisas, como Ele transforma as pessoas. Eu vou contar um testemunho pessoal meu. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram quando eu ainda era uma criança, inocente, há muito tempo atrás. Hoje já sou um homem, pensando na aposentadoria. Mas durante muito tempo nós vivemos uma vida cristã de fachada. Nós éramos uma coisa na igreja, em casa éramos outra. E teve um dia em especial, que eu não me lembro, meu pai que conta essa história, e até hoje eu ainda levo comigo, que ele me usou para ficar em casa porque ele queria assistir o jogo. Eu não lembro de quem era, se era do Vasco, se era do Corinthians, mas ele queria muito assistir o jogo e minha mãe, para quem sabe mais de perto, para quem é discípula e filho, sabe que às vezes ela é muito chatinha. Não. Amém. Sabe que quando ela quer alguma coisa, ela quer alguma coisa. E ela sempre queria vir para a igreja, a gente morava muito longe da igreja. E aí qual que foi a ideia brilhante do meu pai? Brincar muito comigo para mim dormir de tarde. E aí ele tem que ficar para assistir o jogo e cuidar de mim, Cuidar de mim. E aí isso aconteceu, fui lá dormir. E aí ele ficou em casa. E aí no meio do jogo, eis que o profeta acorda. Eu olho para o lado, olho para o outro, minha mãe e meu irmão tinham ido para a igreja. E aí eu fui para a sala, perguntei, pai, onde que a gente não vai para a igreja? Ele falou, não filho, você dormiu, a gente não queria te acordar, a gente ficou. Eu falei, tá. Aí eu entrei pro quarto de novo. 5 minutos depois apareci. Na época a gente tinha uma igreja bem tradicional, tinha o inário. E todo membro tinha uma cópia em casa. E eu apareci com o inário e falei, pai, a gente vai cantar então 2 louvores, depois a gente vai orar. E aí eu fiz isso durante o segundo tempo do jogo. Não sei quem ganhou, quem perdeu. Sei que a gente estava lá em casa louvando. E
muito engraçado como muitas vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Né, de colocar Deus para dormir durante um tempo, durante um período da nossa vida. Colocar Deus para dormir na nossa casa, porque a gente não quer que Ele entre lá. Porque a gente quer que Ele só esteja aqui na igreja. A gente só quer que Ele esteja aqui no domingo. E que a gente passe uma semana toda sem lembrar que Ele existe. Que a gente passe um ano inteiro, mais um ano, sem lembrar que é Ele que está no controle. E é muito interessante como Deus usa as coisas. Né? Naquele caso me usou, já deve ter usado. Né? Jesus falou que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, e é dele o reino dos céus. Nós devemos aprender a ser como crianças. Uma criança, ela quer estar com o pai, não importa se o pai dá aquilo que ela quer. Quando uma criança ama, ela simplesmente ama e quer estar perto. Não importa como seja o pai. Deus transforma as pessoas. E muitas vezes nós queremos também transformar as pessoas pelas nossas mãos. A gente tem discípulos que às vezes não tomam jeito. Temos membros de célula que não vão para frente, não vão para trás. Nós temos irmãos de igreja que não saem da onde estão. E nós queremos colocar a mão, queremos ajudar Deus no processo que Ele está fazendo, não entendendo a beleza do trabalho de Deus. Deus tem o tempo dele, Ele vai trabalhar na vida de cada um. Todos nós temos problemas diferentes que precisam ser tratados. Deus não se comove com uma igreja que trabalha muito. Jesus, Ele não quer saber o quanto você trabalhou, o quanto você fez. Jesus quer saber o quanto você é igreja. Não o quanto você esteve aqui nesse prédio que nós chamamos de igreja. A obra é Ele que faz. E se você ama Jesus, se você ama esse Deus, a obra dele não vai ser mais um peso, vai ser um privilégio, vai ser uma coisa prazeroso, vai ser uma coisa muito boa você fazer parte desse movimento. Vai ser uma coisa natural. Maria escolheu a melhor parte de ouvir a Jesus, e Jesus disse que essa parte não seria tirada. Ou seja, você pode fazer muitas coisas na igreja, mas nunca saia da presença daquele que é a cabeça da igreja. Porque nada disso tem valor se ele não estiver no centro. Nada disso tem sentido se não for Jesus que nos guia. Temos uma lição muito grande para aprender com essa história. Uma historinha curta, como eu falei, provavelmente você já deve ter ouvido muitas ministrações. A gente falou bastante de Marta, agora a gente vai falar de Maria. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Quando a Bíblia diz sentou-se aos pés de Jesus, isso quer dizer que ela estava ou ajoelhada, ou sentada sobre as suas próprias pernas, sentada no chão. E para quem já fez isso, sabe que depois de um tempo, isso começa a incomodar. A perna começa a formigar, o pé começa a dormir, fica desconfortável você sentar aos pés de uma pessoa por muito tempo. Mas uma coisa muito interessante era que Maria não estava interessada em ser confortável, mas estava interessada em ser perto. Porque muitas vezes você estar perto de Jesus vai ser desconfortável para você, porque Jesus quer te mudar. E às vezes a gente não quer que Jesus nos mude, mas para a gente estar perto, Jesus é a verdade. Não tem como você mudar a verdade. A verdade é que muda você. E para dar um exemplo disso, que Jesus ele não vai mudar você à força. Mas imagine você numa estrada, 120 por hora, correndo, e de repente você vê a placa de curva perigosa. Mas aquela placa não tem o poder de fazer você desacelerar o carro, de fazer você virar o volante para aquela curva. Só que se você não obedecer o que aquela placa está dizendo, seu final pode ser trágico. Você pode bater, você pode perder o controle do carro, você pode até mesmo conseguir fazer a curva com muito sacrifício. Mas seria muito mais fácil ter ouvido a placa e ter seguido o que aquela placa quis dizer. Então com Jesus é a mesma coisa. Jesus nos aponta um caminho. Cabe a nós decidir se vamos segui-lo ou não. Cabe a nós decidirmos se nós vamos deixar Jesus entrar e mudar aquilo que somos, porque esse é o propósito de Jesus, nos tornemos parecidos com Ele.
Ou então tudo que nós fizermos aqui não tem sentido. Se for para nós seguirmos a Cristo do nosso jeito, se for para nós seguirmos a Cristo e não deixarmos que Cristo seja formado em nós. Maria queria simplesmente estar perto. Ela não queria saber se a casa estava desarrumada. Ela não queria saber se o pão ia queimar. Ela não queria saber se tinha acabado a água do tereré. Ela queria estar perto. E Jesus falou, essa é a melhor parte. Os discípulos de Jesus, eles eram assim. E se você ler os evangelhos, é muito bom que você leia. Eu já li todos, eu recomendo que vocês comecem por Marcos, que é o mais curto, da forma mais direta possível. E aí, você tem os discípulos e Jesus contava muitas parábolas, e olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo, olha isso, olha aquilo, né? O reino do céu é semelhante a um terreno, é semelhante a isso, semelhante a um homem que saiu a semear, e os discípulos não entendiam nada. Todas as parábolas Jesus tinha que explicar, e mesmo assim você, lendo ali, você percebe que eles terminavam a explicação com um ponto de interrogação na cabeça, eles não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Mas eles queriam estar perto. Abra lá em João, capítulo 6, versículo 68. Quem achar aí pode ler, uma voz bem alta. Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Amém. Nesse período, Jesus tinha dado um sermão muito duro para o povo. E muitos daqueles que se diziam discípulos de Jesus o pararam de seguir. Ficou apenas os 12. E Jesus falou para eles um pouco antes, vocês querem ir embora também? Se querer, a hora é essa. E aí Pedro respondeu, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que ele estava querendo dizer aqui? Eu não estou entendendo nada do que você está falando, mas eu sei que você é o Filho de Deus. Então não tem para onde ir. Porque aquilo que eu busco está em você. Por mais que eu não entenda, mas eu sei, se eu quiser ter uma vida eterna, é do seu lado que eu tenho que andar. As palavras de Jesus transformam, porque a gente pega, no caso que João, no começo do ministério de Jesus, e você pega esses mesmos homens no começo do livro de Atos, o que esses homens fizeram, homens simples, pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, nenhum deles prestava. E no final do ministério de Jesus, esses homens fizeram coisas grandiosas, fizeram coisas extraordinárias. Por que isso? Porque as palavras de Jesus transformam, porque Jesus é a palavra de Deus que se tornou homem. Jesus disse, vocês são limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então, se você quer se livrar daquele pecado que você não consegue, se você quer se livrar daquela atitude que você não consegue parar de fazer, comece a ler a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. E Jesus disse, vocês serão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Então, se você quer ser limpo, se você quer vencer, se você quer ultrapassar os seus limites, comece a ler a palavra. E deixe essa palavra começar a te transformar, deixe Deus começar a se manifestar em você. O segredo que estava oculto durante milênios, desde a criação do mundo, foi revelado em Jesus Cristo. Você não precisa mais ficar vivendo uma vida na mediocridade. Não precisa mais ficar esperando que um pastor, ou que um apóstolo, ou que sei lá quem vá na sua casa. Você tem acesso à palavra de Deus. Deixe que essa palavra te transforme. Jesus é o alfa, o ômega. Sem Ele nada do que foi feito se fez e nem se fará. Porque Jesus é o centro de tudo o que nós precisamos. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, onde dizia, a ciência dizia que o ser humano precisa de 4 coisas para viver. Ele precisa de água, luz, comida e oxigênio. E Jesus, ele disse coisas muito parecidas. Ele disse, eu sou a fonte de águas vivas. Eu sou o pão do céu. Eu sou a luz do mundo. E quando
O Espírito Santo veio em forma de vento impetuoso. Tudo que você precisa é Jesus. Todas as coisas apontam para Jesus. Pode ser ciência, pode ser religião, pode ser o que for. Apontam para Cristo, porque Cristo é o centro do universo. Ele sempre foi e sempre será. E é muito bonito quando um cristão entende qual que é o papel dele. É muito legal quando a gente consegue entender quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui simplesmente para repassar as palavras de Jesus. Nós não viemos aqui para produzir nada, nós não viemos aqui para ter uma família, nós não viemos aqui para fazer nada, a não ser passar as palavras de Jesus à frente. Tudo que nós repartimos, isso se multiplica em nós. Nós não perdemos aquilo que nós temos. Está na hora da gente começar a deixar esse rio de águas vivas, que Jesus é, fluir através de nós. Para a gente terminar, uma pequena reflexão para esse ano. Você quer ser uma barreira, uma barricada, que quer prender o rio que existe dentro de você para você mesmo? Represas. Quando a gente vem de São Paulo para cá, a gente passa uma represa enorme, gigantesca, que é uma barragem muito grande, onde ali deveria ser um rio muito grande, com uma correnteza muito forte, mas que foi travada pela ação do homem. Para a gente terminar, você deveria perguntar a você mesmo, se você não construiu alguma represa no rio de águas vivas que flui dentro de você. Alguma coisa está bloqueando esse rio. Se alguma coisa, se algum pecado, se alguma mania, se alguma falta de perdão, qualquer coisa esteja bloqueando este rio de fluir, quanto mais esse rio fluir, mais você vai ter. E aí se torna um ciclo vicioso, porque quanto mais você reparte, mais você ganha, e quanto mais você ganha, mais você quer repartir. Jesus, ele sempre deixou isso muito claro. Quem quiser guardar a sua vida, vai perder, mas quem perder a vida por amor a mim, esse vai ganhar. Por isso que eu falei no começo que Deus é um ser muito complexo, nós nunca vamos entender o que se passa na cabeça de Deus. Se a gente quiser ganhar a vida, a gente tem que perder. Se a gente quiser ser o maior, a gente tem que ser o menor. Se a gente quiser ser servido, nós temos que servir. Nós nunca vamos entender a lógica de Deus, então basta que nós nos rendemos a essa vontade. E deixemos de lado, e deixemos essas barreiras que estão impedindo o rio do Espírito Santo de fluir na sua vida. E talvez você comece a ver que muitas coisas que estão bloqueadas na sua vida, não é porque Deus não está com você, mas é porque você está bloqueando a ação de Deus naquele determinado aspecto da sua vida. Na sua família, no seu trabalho, qualquer lugar que seja. Pode ser apenas uma barricada que você mesmo construiu porque você não queria deixar o rio fluir. Porque o rio não tem controle. Então que nesse ano nós possamos ser um rio que corre livre, e não uma represa que não deixa a água escapar. E que se alguém tiver sede, ele que venha até nós para buscar água. E não, nós temos que ser um rio, e nós vamos até quem está com sede. Porque Jesus disse, aquele que vier a mim, eu não vou jogar fora. Então nós possamos ser assim esse ano também. Vamos nos levantar, fechar nossos olhos.